Olá, novamente muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje então um pouquinho mais sobre RFK, a candidatura de terceira via mais promissora deste ciclo. Eu havia mencionado no último vídeo sobre ele que os democratas tinham criado uma força-tarefa especificamente dedicada a combater possíveis ameaças de candidaturas de terceira via. E o New York Times conseguiu fazer uma entrevista excelente com um dos membros mais sênior desta força-tarefa. O primeiro ponto mais relevante da entrevista é o destaque dos traumas e dos aprendizados das eleições de 2000 e 2016, onde, no primeiro caso, a Flórida foi para o Bush por uma margem minúscula que poderia... E no segundo caso, onde muito possivelmente a Hillary Clinton teria derrotado o Trump não fosse o desempenho de terceiras vias ali nos swing states do Rust Belt, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, os mesmos estados que Biden virou depois de 2020 com a ausência de candidaturas de terceira via significantes. O segundo ponto mais interessante da entrevista é o seu desenho de quem é um eleitor médio do RFK. São pessoas com identidade contrária ao bipartidarismo americano, aquele público, como havíamos comentado, double haters, que está extremamente decepcionado com as opções Trump e Biden. Além disso, é um público também que, curiosamente, conhece muito pouco sobre o RFK. Também é importante destacar outra característica desse grupo. É um público de baixo nível informacional em relação à política. Ou seja, é um pessoal que desgosta das opções que todo mundo conhece, mas desconhece as opções alternativas, embora as ache atraente pelo conceito. Da mesma forma que republicanos vão dizer que a Harris está indo bem porque ainda não a conhecem muito bem e a veem como democrata genérica, este eleitorado vê um candidato que é não Biden, não Trump, o sonho dos double haters. O que está perfeitamente em linha com o fato de RFK ter começado a disputa ainda no início deste ano em torno de 15% da intenção de voto e ter caído hoje para em torno de 5% e estava agora procurando uma saída minimamente honrosa para si. Por fim, é um público também mais jovem, feminino, não branco e de baixo comparecimento eleitoral. Exatamente aquele perfil sobre o qual comentamos nos primeiros vídeos. Membros da coalizão de 2020 que estão afastados de Biden. Isto em linha com uma pesquisa feita pelo New York Times especificamente quanto ao perfil do eleitorado de Robert F. Kennedy, que identificou uma pessoa em média mais jovem e mais engajada nas redes sociais, e também com um ligeiro senso mais latino. Também identificado que a metade deste eleitorado estão protestando efetivamente contra as opções Biden e Trump, enquanto a outra metade é de fato pró-RFK. E eu peço um asterisco quanto a este ponto que vamos revisitar em pouco. Metade dos eleitores de RFK estão apenas protestando as opções Biden e Trump. Outro ponto identificado na pesquisa: 2/3 deste eleitorado indicou certeza de participação, significantemente menor do que os 90% dos eleitores tanto de Biden quanto de Trump. E por fim, a maior força deste eleitorado de RFK, proporcionalmente pelo menos falando, está em Nevada, um estado que é mais jovem e latino do que a média dos demais 49. Um outro levantamento, desta vez do Pew Research, indica que o crescimento de Kamala desde que assumiu a cabeça da chapa vem particularmente daqueles eleitores que ou apoiavam ou pendiam a apoiar RFK. Considerando então que metade de fato estavam apoiando RFK, enquanto metade estavam apenas protestando contra Biden e Trump, essa pesquisa mostra que 40% dos que se diziam eleitores de Kennedy passaram a apoiar Kamala, enquanto 40% decidiram manter seu apoio a Kennedy, muito próximo a seu já anterior 50% de apoio. E o número daqueles que antes apoiavam Kennedy e agora passaram a apoiar Trump é de apenas 20%. E não é de surpreender, então, que há de fato notícias circulando que não estão sendo desmentidas pela campanha do RFK de que ele está procurando uma saída honrosa, desistindo da disputa. Admito, o motivo deste vídeo é porque achei o timing perfeito considerando o vídeo anterior, onde havia comentado da provável desistência do Kennedy, mas com apenas alguns sinais, mas nada mais concreto, sem uma confirmação um pouco mais incisiva. Dado que a temos agora, gostaria de fechar este capítulo. Um levantamento da The Economist indica mais ou menos a mesma coisa que a Pew Research anteriormente.
Eleitores de Biden em 2020 são os que mais se afastaram de RFK desde que Harris assumiu a cabeça da chapa democrata. O timing em si da decisão de RFK, claro, pode ser puramente estratégico ao ver estes números e perceber que os seus potenciais caminhos se estão fechando, mas também dá para ser um pouco mais cínico e entender que ele de fato era apenas uma linha auxiliar da candidatura de Trump. Sua provável desistência vem exatamente no momento em que ainda há muita incerteza quanto à sua presença nas cédulas eleitorais. Em Michigan e Carolina do Norte, de fato, ele está lá. Mas na Geórgia e na Pensilvânia, embora esteja, há questionamentos legais advindos dos democratas que podem funcionar. Em Wisconsin e Arizona, não conseguiu ainda as assinaturas necessárias e há polêmica quanto às suas coletas. Em Nevada, há ainda bastante atrapalho burocrático. E em Nova York, ele foi barrado da cédula. Ao que tudo indica, se este eleitorado permanecesse com o RFK, ele muito possivelmente não iria comparecer às eleições, ou pelo menos não em um número suficientemente grande para fazer uma grande diferença fora das margens, a despeito da impressão de um peso de 10 pontos percentuais um tempo atrás. Mas também há a impressão de que boa parte desse eleitorado que está regressando aos democratas sente que assim está voltando para casa e pode ser mais facilmente engajado e convencido a participar. Então parece que a aposta da campanha de Trump de que ele seria um fardo à campanha democrata, na verdade agora está se provando um tiro no pé absoluto. Com ele ou sem ele, os democratas parecem estar com o momento, a empolgação, a vantagem. Por hoje é só, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.